Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência para divulgação de resultados do primeiro semestre de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estejam ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.americanas.io, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. Também é possível fazer download da apresentação no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Americanas constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia, Leonardo Coelho, CEO, Camille Faria, CFO e diretora de Relações com Investidores, Fernando Soares, COO e Thiago Abate, VP de Clientes e Parceiros da Americanas. Passarei a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo aos nossos clientes que, por mais um trimestre, continuaram dando aquela passadinha na Americanas e satisfazendo suas necessidades de consumo. Quero agradecer ainda àqueles que participaram na entrega desse trimestre, de mais um trimestre aqui entregue no prazo, em particular os times de loja, os times de CD, logística e administração, que seguem juntos e comprometidos com a recuperação e a reconstrução da Americanas. E também aos nossos fornecedores e parceiros que continuaram dando suporte fundamental para a entrega de mais um trimestre de evolução e recriação de valor aqui para a gente. O ano de 2025, ele segue impondo uma maior disciplina aqui da gestão, especialmente por conta de um ambiente macroeconômico cada vez mais desafiador no Brasil e no mundo. Mesmo assim, a Americanas continua apresentando resultados financeiros e operacionais consistentes, com melhoria sequencial, trimestre a trimestre comparável, né? A partir da evolução da execução daquele roadmap estratégico que já foi apresentado aqui lá em 2024, que começou a surgir, aliás, lá em 2023, mas foi implementado mais fortemente em 2024, e principalmente das diversas outras iniciativas de eficiência operacional e financeira que têm sido colocadas pelo time em funcionamento aqui na Americanas. Os resultados do segundo TRI de 2025, eles mostram o nosso compromisso, né, que já foi apresentado aqui, de crescimento trimestre contra trimestre em bases equivalentes de comparação. E a gente entrega mais um resultado dessa forma. Seguindo esse norte de equivalência, especialmente em função da Páscoa, que caiu aqui para nós esse ano, no segundo trimestre, e muda um pouquinho as bases de comparação com o ano anterior, a gente vai tratar da visão do semestre de forma sequencial, de maneira a dar uma pasteurizada nesse efeito e mostrar bases comparáveis de 2025 contra bases comparáveis de 2024. Como a Camille fala, respeitando aqui a honestidade de raciocínio de comparação para todo mundo.
Olhando para o para o primeiro semestre de 2025, a gente superou mais uma vez os números históricos do evento. A estratégia de eficiência operacional e financeira, ela resultou na melhoria da gestão de despesas e custos operacionais. Já a estratégia comercial, com foco em categorias de margem mais elevada, e agora, mais recentemente, em produtos de alta recorrência, a gente fez um crescimento significativo aí em margem bruta no físico, principalmente. Outro destaque que vocês verão aqui nessa apresentação é a performance da nossa área, que a gente chama aqui dentro de PCP, Plataforma de Clientes e Parceiros, que é a área que cuida de inteligência de cliente e monetização do Balcão Americanas, que vem se apresentando como um dos motores de crescimento para o futuro do negócio, com cada vez mais participação no nosso resultado total. Na frente de operações, a disciplina, que é tradicional já das equipes da Americanas, na execução da otimização do parque de lojas e do nosso espaço de vendas, começa a mostrar os primeiros sinais de contribuição para o aumento da receita bruta por metro quadrado. Com base no nosso propósito de resolver a vida dos brasileiros, a gente tem avançado de forma bastante consistente na qualificação do atendimento em loja, que vai trazer aí uma relação direta com a ampliação da identificação, do conhecimento, né, do nosso consumidor e, por consequência, vai permitir de maneira agnóstica que aqueles mais de 50 milhões de clientes que passam pelas Americanas todos os meses tenham ofertas cada vez mais inteligentes, criadas aqui pelo nosso time e direcionadas para suas necessidades, independente do canal que eles usem para realizar suas compras aqui conosco. Nessa atuação, né, como a gente reforçou nos trimestres anteriores, o digital passa a ter uma característica diferente, de ser uma extensão do nosso conhecimento desse cliente, com a proposta de valor centrada na omnicanalidade, especialmente a partir do que a gente chama de O2O, né, do online to offline, que no fundo é o ship from store e o pegue na loja hoje, e de sellers selecionados que complementam a experiência nas lojas físicas. Tiago Abate vai mostrar isso um pouco mais para frente, como a gente está colocando esse canal para trabalhar em conjunto com o canal físico. Indo para o segundo slide, para o slide da agenda, todos esses movimentos que foram feitos aqui, eles impulsionaram os resultados financeiros do semestre, que a Camille vai detalhar agora. E depois disso, a gente traz, como eu mencionei, o Tiago Abate e o Fernando Soares também, para vocês ouvirem diretamente de quem está tocando esses projetos e fazendo esse resultado acontecer, detalhes dos principais projetos operacionais aqui. Camille, contigo. Obrigada, Léo. Bom dia a todos e agradeço a presença aqui na nossa call de resultados. Passando para o slide 3, conforme a gente já mencionou no nosso release, e o Léo também já mencionou na abertura, para garantir uma melhor comparabilidade entre os períodos, que como a gente mencionou lá no último earnings call, né, a Páscoa no ano passado foi em março e esse ano foi em abril, todas as análises e comentários que a gente vai fazer aqui vão ser centrados no número do primeiro semestre como um todo. Então, no slide 3, a gente traz uma visão da evolução do GMV das lojas físicas, bem como a performance das vendas mesmas lojas no semestre. Como a gente pode ver pelo gráfico, o GMV do físico segue evoluindo ao longo do tempo, demonstrando uma melhora consistente nas vendas das lojas físicas. Dessa forma, entre o período do primeiro semestre do ano de 23 e o primeiro semestre desse ano de 25, esse indicador ele apresentou um crescimento de 21%, que reflete a eficiência das estratégias comerciais que a gente vem implementando e o avanço na gestão das nossas lojas. Além disso, nesse primeiro semestre de 25, as vendas no conceito mesmas lojas, né, o Same Store Sales, eles seguiram evoluindo também, apresentando mais uma vez um crescimento de duplo dígito, de 11,8%, em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelo bom desempenho da Páscoa, que a gente comentou no tri passado, e vamos comentar de novo aqui, que é o principal evento do período e apresentou um crescimento de aproximadamente 16% no conceito de vendas mesmas lojas, né, de 25 em relação a 24, além de um aumento no número de transações. Adicionalmente, a companhia seguiu com a sua estratégia de reduzir a exposição na categoria eletro, que a gente já mencionou também nos últimos
nas últimas apresentações de resultado, em função das margens mais baixas, dos maiores desafios logísticos e da menor aderência à nossa atual proposta de valor para os nossos clientes. A gente acredita que esses resultados eles mostram a capacidade que a companhia tem de gerar crescimento orgânico, mesmo nesse ambiente macro mais desafiador, reforçando a eficiência das estratégias comerciais que a gente vem adotando e o avanço na gestão das nossas lojas. Com melhoria de abastecimento, a gente vem reduzindo os níveis de ruptura nas lojas, estamos expondo melhor os nossos produtos, temos oferecido um sortimento mais adequado e melhorado atendimento aos nossos clientes. Passando agora para o slide 4, a gente vai vamos recapitular os números da Páscoa que a gente mostrou na apresentação passada. Então, essa Páscoa desse ano estabeleceu um novo recorde de vendas para o evento aqui na Americanas. A gente atingiu mais de 1,2 bi de venda, teve ganho de market share, né? Nosso market share ultrapassou 50% do mercado de varejo, de acordo com os dados da Nielsen. E o evento da Páscoa ele representou cerca de 17% da nossa receita total da companhia nesse semestre, acho que só reforçando aqui a importância para os nossos resultados. No semestre também a gente não pode deixar de comentar, tivemos o Dia das Mães, sendo as lojas físicas o principal canal desse evento, o Dia das Mães, e esse evento registrou também um crescimento, seja em vendas e seja na quantidade de itens vendidos em relação à mesma data comemorativa do ano de 24. Nesse evento, os nossos destaques foram os departamentos de casa, vestuário, higiene e beleza, que tiveram muito boa aceitação pelos nossos clientes, pelos nossos consumidores, aliando-se ao movimento de valorização de presentes úteis e com valor afetivo para essa ocasião. Mais uma vez, a gente acha que esses resultados reforçam a execução eficiente dos eventos do período que foi feita aqui pelo time, mesmo, como eu mencionei, diante de um ambiente macroeconômico desafiador para o setor. Passando para o slide 5, vamos falar um pouquinho de lucro e margem bruta. A gente colocou nesse slide 2 gráficos, vocês já vão entender por quê, né? Olhando o gráfico de baixo, o lucro bruto consolidado no período de 6 meses, ele foi de 2 bilhões, 1,979, que foi uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem bruta de 28,7%, recuando 5,2 pontos percentuais na comparação com o mesmo período de 24. Só que essa comparação do gráfico de baixo contra o ano anterior, ela está impactada por eventos extraordinários que foram contabilizados no período de 6 meses de 24, que a gente mencionou na época da divulgação de resultado, e que afetaram positivamente a margem daquele período. Dos mais importantes efeitos, a gente destaca aqui 300 milhões referente à recuperação extemporânea de verbas com fornecedores, de VPC, e cerca de 85 milhões de eventos tributários. Se a gente expurgar esses efeitos extemporâneos, seja de 24, seja de 25, mas eles foram bem mais importantes em 24, a gente vai para o gráfico de cima, que a gente mostra o lucro bruto e a margem pro forma sem esses efeitos extraordinários extemporâneos. Então, sem esses efeitos, o lucro e a margem bruta consolidada pro forma, eles evoluem significativamente no período, crescendo 11,2%, né, o lucro bruto em valor absoluto, e a margem 1,9 pontos percentuais, respectivamente. Esse resultado reflete principalmente o desempenho do negócio físico, que vem apresentando melhora operacional sólida e maior disciplina comercial, e capturando os resultados de iniciativas como de gerenciamento de categoria, que a gente vem falando bastante aí nas nossas divulgações de resultado, estabelecimento de um planograma novo de loja, com a construção de um sortimento inteligente, mais ajustado ao perfil de cada loja. Além disso, a implantação de alavancas de precificação mais inteligente também, aumento da participação de serviços do PCP nas vendas, isso tudo impacta positivamente, vem impactando positivamente a nossa rentabilidade ao longo do tempo. Passando para o slide 6, a gente vai olhar um pouquinho nossas despesas e nosso EBITDA. Então, em paralelo com os esforços comerciais que nós mencionamos aí nos últimos slides, a companhia continua sua trajetória de gestão de estrutura de custo e de despesa e de iniciativas de melhoria de eficiência operacional, que, combinados com o aumento do lucro bruto, que a gente apresentou no slide anterior, vem gerando uma evolução contínua no EBITDA da companhia. Então, a gente vai ver o EBITDA da companhia nesse período de 6 meses
mostrando mais uma vez uma evolução importante em relação ao mesmo período do ano passado. Então, no gráfico superior do canto esquerdo, a gente mostra nossas despesas com vendas gerais administrativas consolidadas, que, excluindo a depreciação e amortização, elas totalizaram 2 bi no período de 6 meses, dos primeiros 6 meses do ano de 25, que é uma redução de 4% comparado com o mesmo período do ano de 24, após já reduções, vocês devem lembrar, reduções sequenciais, né, em períodos anteriores. Além dessa melhora em termos absolutos, também a gente teve, mais uma vez, uma diluição dessas despesas como percentual da receita líquida, que nesse período de 6 meses, elas representaram 29,7% da receita líquida, que representam uma redução de 1,7 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, também a primeira vez aí desde do início da crise que a gente fica com esse indicador abaixo de 30%, né, refletindo aí essa melhora contínua e os esforços da companhia de buscar eficiência em todas as linhas da estrutura de custo e despesa. Nos gráficos de baixo, a gente apresenta o EBITDA ajustado, só relembrando aqui o conceito de EBITDA ajustado, é aquele EBITDA em que a gente exclui as despesas, todos os efeitos, vamos dizer assim, positivos ou negativos, né? De RJ, da investigação, impairment, a baixa de ativo, os haircuts decorrentes da aprovação do PRJ, tudo que é ligado a RJ e crise está numa linha separada, tá? Porque ela não é intrínseco aqui da operação. Então, nesses gráficos a gente apresenta o EBITDA ajustado e o EBITDA ajustado ex-IFRS, que é excluindo as despesas, que é após o pagamento de aluguéis. O EBITDA ajustado desse primeiro semestre de 25, ele foi de 309 milhões positivos versus 268 no mesmo período do ano passado, refletindo também um impacto positivo de aproximadamente 160 milhões de acordos tributários que ocorreram no segundo trimestre de 25, a gente publicou, fechamos um acordo com a PGFN, além de cerca de 100 milhões de créditos extemporâneos de ICMS, PIS/COFINS e outros eventos tributários no período. Lembrando que nos primeiros 6 meses de 24, o EBITDA ajustado também foi positivamente impactado por eventos extraordinários operacionais, até mais impactado do que em 25, tá? Como a gente vai mostrar. E esses efeitos, como eu acabei de mencionar, incluíram a recuperação extemporânea de verbas de VPC, de aproximadamente 300 milhões, e eventos tributários de aproximadamente 150 milhões. Tá? Se a gente desconsiderar os efeitos extraordinários, mais uma vez, né, fazendo um EBITDA pro forma, sem efeitos extraordinários, o nosso EBITDA ajustado teria apresentado uma melhora de 231 milhões no primeiro semestre de 25 em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado após o pagamento de aluguéis também apresentou melhora no período, indo de 237 milhões negativos no primeiro semestre de 24 para 170 milhões negativos no primeiro semestre de 25, né, uma melhora de 67 milhões. E, da mesma forma, se a gente desconsiderar os efeitos extemporâneos extraordinários, essa melhora de EBITDA teria sido de 257 milhões no semestre contra semestre. Acho que evidenciando mais uma vez a evolução operacional da companhia, né, fruto principalmente de uma melhor execução dos eventos do período, de otimização de despesa, como a gente mostrou aqui no gráfico do SG&A, e do processo contínuo aqui de eficiência operacional. E aí, para mostrar um pouquinho mais um pouquinho melhor, ilustrar essa evolução, no próximo slide a gente vai recapitular o histórico de recuperação desde 23 de alguns dos principais indicadores para ilustrar melhor essa evolução contínua que a gente vem falando aqui, né? Então, no primeiro gráfico, a gente tem aqui do lado esquerdo, a gente tem as vendas, mesmas lojas, que vem apresentando crescimento consistente ao longo do tempo, né? Teve avanço de 14,5% no primeiro semestre de 24, em relação no ano de 24, 14,5% no primeiro semestre de 24 em relação ao mesmo período de 23, crescimento de 14,8% no ano de 24 em relação a 23, e aí, de novo, um crescimento, como a gente já mencionou,
de 11,8%, quase 12%, nesse primeiro semestre de 25, em relação ao ano de 24. A margem bruta pro forma, que é aquela que expurga os efeitos extemporâneos, né, que a gente mencionou, ela continua aqui, segue em ritmo de expansão. A gente vê ela aqui no lado, no gráfico acima à direita, no vermelho mais claro, e ela apresentou 6,1 pontos percentuais de expansão entre o primeiro semestre de 23 e o primeiro semestre de 25, chegando aí a quase 30%. Além disso, indo para o gráfico de baixo à esquerda, né, o trabalho de otimização de custo e despesa se reflete em uma queda nominal de 31% do SG&A desde 2023, excluindo depreciação e amortização, né? Então, entre o primeiro semestre de 23 e o primeiro semestre de 25, caímos 31%, e também reduzimos significativamente a participação desses custos na nossa receita líquida, caindo 12,2 pontos percentuais e atingindo, aí, como eu mencionei, a marca de 29,7%, abaixo dos 30% pela primeira vez desde a crise. O EBITDA ajustado após o pagamento de aluguel também continua uma trajetória de evolução, saindo do patamar de 1,7 bi negativo no primeiro semestre de 23 para 170 milhões negativos no primeiro semestre de 25, né? Então, a gente com uma melhora aí de 1,5 bi nesse indicador, que são movimentos que, mais uma vez, reforçam a trajetória de crescimento consistente e sustentável. Um ponto que eu esqueci de mencionar no EBITDA, um ponto aqui bem rápido, estava até no slide anterior, a gente teve nesse trimestre, pela primeira vez, EBITDA no segundo TRI de 25, EBITDA positivo. Tem duas questões importantes aqui: a questão sazonal, né? A Páscoa ajuda muito o trimestre. A gente também teve ajuda de eventos temporâneos, como a transação com a PGFN, que já foi mencionada, mas ainda assim acho que é um ponto digno de nota aqui, a primeiro trimestre com EBITDA positivo desde 2023. Indo para o próximo slide, por favor, slide 8. Vamos falar um pouquinho de estrutura de capital, sem muita novidade em relação a trimestres anteriores. A gente finaliza aqui o período do primeiro semestre de 25 com uma dívida bruta de cerca de 1,9 bi, que é essencialmente a nossa debênture, que foi emitida para novar a dívida da recuperação judicial, e 54 milhões de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo da Único, né, a nossa subsidiária de franquias. Embaixo, só para pontuar mais uma vez, as pessoas já conhecem bem, nossas debêntures têm vencimento bullet de 4 e 5 anos, carência de juros de 2 anos, contados a partir de julho de 24, então a gente começa a pagar juros só no terceiro trimestre de 26, conforme está nesse quadro aqui na parte inferior do slide. As disponibilidades totais da companhia somaram 2 bi ao final desse semestre, sendo 775 milhões de caixa e equivalentes e 1,2 bi em recebíveis de cartões. Dessa forma, em 30 de junho de 2025, a companhia apresentava uma posição de caixa e equivalentes mais recebíveis de cartão que excedia a dívida financeira em 103 milhões, ou seja, a companhia tinha, ao invés de dívida líquida, ela tinha um caixa líquido de 103 milhões. Além disso, também no campo de honestidade intelectual, né, Léo, a gente coloca aqui também, a gente considera uma dívida, o equivalente de uma dívida financeira da companhia, os passivos remanescentes da recuperação judicial, que é essencialmente o compromisso de quitação de dívidas com fornecedores. Uma parcela pequena dos fornecedores não foi paga à vista e foi parcelado em até 60 parcelas a partir de abril de 24. Quando a gente traz a valor presente, essas dívidas somam 459 milhões e estão lá registradas no balanço como fornecedores, mas aqui a gente trata como dívida, porque não são fornecedores mais, não se tratam mais de valores do dia a dia da companhia. E a gente também tem obrigações com credores que optaram pela opção de reestruturação 1 ou pela modalidade geral de pagamentos, que a valor presente encerraram o período com saldo de cerca de 16 milhões, que estão contabilizados em outros passivos de longo prazo no nosso balanço. Então, considerando esses passivos remanescentes do plano de recuperação judicial, que a gente mencionou acima, o saldo de dívida líquida seria de aproximadamente 372 milhões no final desse semestre.
Passando aqui para o slide 9, vamos olhar um pouquinho o nosso fluxo de caixa. Nesse slide, a gente detalha a variação da posição de caixa e equivalentes e recebíveis de cartão de 31 de dezembro de 24 para 30 de junho de 25. A gente encerrou o ano de 24 com um saldo de caixa equivalente, títulos, valores imobiliários, recebíveis de cartão de 3 bi, e esse valor ao final de junho de 2025 era de 2,1 bi. A gente inclui nesse saldo o caixa equivalente e títulos e valores imobiliários da AME, tá? Que não estão consolidados no caixa da Americanas e estão contabilizados dentro da rubrica de ativos associados mantidos para venda. Tá? Assim como a gente falou na divulgação anterior, em função da sazonalidade típica do varejo, o nível de disponibilidade em dezembro ele tende a ser mais elevado porque ele reflete ali a concentração das vendas da companhia no quarto TRI, os eventos da Red Friday e do Natal. Então, a gente fecha o ano aí com bastante caixa recebível, porque acabou de passar Red Friday e Natal. A segunda barra do gráfico é o lucro líquido ajustado para efeitos não caixa, que totalizou 327 milhões no período e positivamente impactado pelos acordos tributários estaduais e federais realizados no segundo TRI, visando reduzir o passivo tributário da companhia por meio de adesão a programas de anistia oferecidos pelos estados e pela União. A terceira barra do gráfico, acho que isso aqui é importante explicar, ela tem um valor negativo de 688 milhões, ela representa a variação negativa do capital de giro no período e ela se deve a efeitos sazonais que são inerentes à dinâmica operacional do nosso negócio. Né? Então, como no quarto TRI é o período acabei de mencionar, né, de conclusão de eventos com elevado volume de venda, o Red Friday e Natal, e nesses períodos também a gente tem negociações geralmente especiais com os nossos fornecedores em relação a prazo de pagamento, para campanhas desses grandes eventos, a gente termina o ano em geral não só com bastante saldo de caixa e cartão, mas também com um saldo importante de fornecedores a pagar que a gente consegue negociar prazo melhor, né? E o que acontece ao longo do primeiro semestre é que você tem uma recomposição do estoque, a gente acaba com estoque baixo, caixa alto e uma conta de fornecedores elevada. E o que acontece ao longo do primeiro semestre, naturalmente, é que a gente tem que repor o nosso estoque, a gente paga fornecedor e a gente tem aí vamos dizer, a normalização do nosso capital de giro, tá? A quarta barra representa a variação das despesas de arrendamento, no valor de 479 milhões, que não estão refletidas no lucro ajustado por causa das normas do IFRS 16. E esses aí são os destaques financeiros desse semestre. Então, com isso, eu passo agora a palavra para o Thiago Abate, nosso VP de clientes e parceiros, que vai trazer uma atualização sobre os projetos da área. Obrigado, Camille. Obrigado, Léo. Eu vou contar aqui um pouco Pode passar para o próximo slide. Esses aqui são os 4 pilares estratégicos que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos meses. Focando aqui no primeiro pilar, dando um zoom aqui, né? Por que ele chama paixão pelo cliente? Basicamente, porque a gente está construindo uma empresa centrada no consumidor. Então, nesse box estratégico, a gente está avançando em 3 grandes alavancas para transformar a nossa relação com o cliente. Acho que a primeira delas aqui é o nosso programa de fidelidade. Ele chamará Cliente A, está em desenvolvimento. A gente lança ele no 4º trimestre desse ano e ele será o elo central entre os nossos canais, né? Oferecendo benefícios personalizados e incentivando a recorrência da compra no nosso balcão. Segunda alavanca é o CRM. A gente está basicamente reconstruindo o CRM, né, a nossa plataforma de CRM, para transformar dados em inteligência, para permitir ofertas e interações cada vez mais relevantes e assertivas. Então, a gente busca aqui a tal da hiperpersonalização. A cada dia a gente vem melhorando mais nessa alavanca aqui. A terceira alavanca é de serviços financeiros. E a gente está desenhando e implementando soluções como cartões, seguros, crédito, para aumentar a rentabilidade e gerar valor adicional em todos os canais.
Isso vinha sendo explorado de uma forma mais incipiente e agora a gente está acelerando isso aqui. O próprio lançamento do cartão recente nos mostra isso nos números, né? Entrando um pouco mais em detalhe, vai para o slide 11, por favor. A gente também está mudando aqui o nosso modelo operacional aqui entre as estruturas de negócio. Historicamente, nossas três unidades de negócio, as lojas, o e-commerce e a plataforma de serviços e parceiros, operavam de forma isolada, cada uma focada exclusivamente nos seus resultados e nos seus negócios. Agora a gente entra numa fase com o cliente no centro das decisões. Estou falando aqui já do segundo semestre de 25, né? Essa mudança, embora pareça óbvia nos dias de hoje, aqui dentro não era e representa uma transformação profunda no nosso modus operandi, com times integrados, dados unificados, métricas alinhadas e investimentos coordenados, tudo com um objetivo comum. Passando para o próximo slide, aqui resumindo, né, basicamente a gente está construindo um ecossistema integrado e eficiente. Nossas três frentes de negócio atuando como um ecossistema único, onde cada ponto de contato reforça o relacionamento com o cliente e potencializa a rentabilidade. E onde está, como a gente vai operar isso aqui, né? Com uma geração de fluxo integrado de clientes e multicanal. Então, atração de clientes de forma coordenada, com apoio de mídia de performance para ampliar o alcance e a efetividade. A gente está trabalhando muito na rentabilização do fluxo, ofertando produtos e serviços não core é que não está na loja, para cartões, seguros, crédito, por exemplo, como já comentei, no momento certo e no canal correto, maximizando o valor para o cliente e para a empresa. Fidelidade, como já comentei, como um elo central. Programa Cliente A, que vai conectar todos os canais, oferecendo benefícios e conversas de qualidade a cada interação com o cliente, estimulando recorrência. E o CRM como grande motor de inteligência, uma plataforma de dados e personalização para entregar ofertas hiperrelevantes no time ideal para cada perfil de cliente. Agora, passo a palavra para o Fernando, nosso COO, que irá comentar sobre os resultados com melhorias nas operações das lojas físicas. Obrigado. Tiago, obrigado. Bom dia a todos. Já tem algum tempo que nós estamos falando aí do papel da loja como grande protagonista da nossa estratégia, do nosso negócio. Portanto, esse pilar é um pilar que a gente chama de melhor loja e ele tenta equilibrar um melhor atendimento ao cliente, aumento de vendas e, ao mesmo tempo, redução de custo e eficiência operacional, que foi palavras que a Camille usou algumas vezes aí durante os slides que ela passou. Pode passar um slide, por favor? Queria começar pelo lado direito do slide. O lado direito do slide, ele mostra o propósito que nós desenhamos aqui com a operação de lojas, tá? Então, o nosso propósito é de ser um operador classe A, referência em operação de loja no varejo nacional. A primeira parte dessa estratégia é ter o cliente no centro e, para isso, contar com sortimento e preço certo, além de um atendimento cordial. Nós temos investido muito em treinamento de atendimento, em mais cestinha na loja, em mais presença de associados dentro da loja, orientando nossos clientes. O segundo pilar é lojas mais atrativas e mais eficientes, passando por área de vendas otimizadas, padronização e planograma. O terceiro pilar, bastante importante, os nossos associados, operadores, como donos do negócio, saindo da visão única apenas de venda, passando por uma visão de dono, de controle das principais despesas variáveis de uma loja, com alto senso de responsabilidade. Queria destacar alguns indicadores que hoje fazem parte das metas individuais dos times de campo e loja, como, por exemplo, o turnover ou mesmo o controle de custo de energia de uma loja. E, por último, não menos importante, resultados superiores e redução de lojas deficitárias com aumento do EBITDA for all. Falando em resultado, essa cestinha estratégica que a gente montou para operações trouxe agora no semestre um número bastante importante, que é o aumento de 14% na nossa venda por metro quadrado. E, além disso, uma redução do nosso custo operacional em 1 ponto percentual, que é um número bastante importante. E as alavancas que nós usamos para isso estão do lado esquerdo, começando pela redução da nossa perda e quebra, em função da implementação de novos processos e controles nas lojas,
e um novo plano de atuação, não só em lojas, mas também nos produtos mais ofensores. Uma redução também significativa em gasto de energia, não só pela negociação de tarifas, mas também por uma política muito mais estrita de controle de consumo nas nossas lojas. Uma redução também dos custos de ocupação, começando por fechar definitivamente lojas que a gente considerou irrecuperáveis, melhorar a área de vendas, e nesse caso, sempre que a gente otimiza uma área de vendas, a gente tem um ganho não só no custo de ocupação, mas também no custo de energia e na redução de estoque. Projeto Galeria, onde a gente divide áreas de nossas lojas com parceiros estratégicos, melhorando não só o fluxo da loja, mas também a prestação de serviço para os nossos clientes e, obviamente, constante negociação dos pacotes de aluguel, levando em consideração também localização de lojas e potencial de fluxo nessas lojas. Um quarto pilar é a produtividade do nosso time. Nós reduzimos drasticamente o turnover em loja e conseguimos aumentar a produtividade do nosso associado em loja em quase 20%. Queria destacar também nesse pilar as mais de 1.000 promoções que foram feitas no nosso time interno de loja. Isso é bastante importante para energizar o time que está todo dia na ponta com o nosso cliente. E, por último, reduções significativas em custo logístico, iniciativas de otimização de frete e também aumento de produtividade no nosso centro de distribuições. O final disso é continuar, como a Camille comentou algumas vezes, com uma disciplina muito alta em custo operacional, lembrando que as lojas também vão se beneficiar da diluição das despesas em função do aumento de vendas. Mas o time está direcionado para entregar as duas coisas ao mesmo tempo. E com isso, acredito que passo para o Léo. Obrigado, Fernando. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Acho que podemos passar para o Q&A, né? Para as perguntas e respostas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é do Williams Vasconcelos, investidor, que mandou por escrito a seguinte pergunta: como está o andamento da recuperação judicial? Vamos lá. Obrigada, William, pela pergunta. Bom, a recuperação judicial ela foi executada essencialmente em 2024. Em 2024, a gente refinanciou, reperfilou grande parte da nossa dívida. A gente trocou, você deve lembrar, a gente tinha um quadro geral de credores de 42 bilhões, sem as dívidas intercompany. A gente transformou isso nessa dívida de 1,8, essa debênture de 1,8 bi que você está vendo, que a gente mostrou hoje na apresentação, mais esses 475 milhões de passivos com fornecedores e outras modalidades do plano. Isso foi tudo novado, foi tudo executado no fim de 2024. Hoje a companhia ela vive uma vida essencialmente de, apesar, né, a despeito dela ter ainda o selo de companhia sob supervisão judicial, ela vive essencialmente uma vida normal, vamos dizer assim, respeitando, claro, as obrigações do plano, mas eu diria 99% focada na recuperação operacional. Tá? A questão da recuperação judicial para a gente é mais uma burocracia de prestar conta para o AJ, para o juiz, de que a gente está fazendo os pagamentos, está respeitando o plano, mas assim, esperando ansiosamente aí pelo prazo de 2 anos para a gente poder encerrar esse capítulo, poder pleitear, né, o encerramento desse capítulo da nossa vida, mas essencialmente cumprido aqui. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Ângelo Luiz, investidor, que disse que a Americanas poderia se tornar uma rede de mercado. Obrigado, Ângelo. Eu respondo essa, Fernando, depois se quiser complementa. Acho que a resposta mais direta que a gente pode dar é não. A gente tem uma jornada, pelo menos na nossa visão aqui, a gente tem uma jornada de consumo que atende outras necessidades do nosso cliente, uma jornada, diria, de momento de alegria, né? E uma jornada relacionada principalmente indulgência de classe média, B e C, principalmente, que passam pelas nossas lojas. Então, acho que como vocação, Americanas não tem vocação de se tornar um supermercado. E, obviamente, você tem parte do mix que também existe em supermercado, mas eu acho que a proposta de valor é bastante diferente.
Eu acho que algumas jornadas, sim, podem ser coincidentes, assim como são com outros canais, mas eu acho que a gente tem alguns diferenciais para o cliente, como serviço, como outras categorias, como a descoberta de itens que são proprietários nossos, e a gente vai continuar reforçando isso na execução das lojas. A nossa próxima pergunta é do investidor Tony Simão. Existe um plano para buscar ou implementar uma cesta por produtos exclusivos da rede? Obrigado, Tony. Eu acho que você está se referindo, se eu entendi corretamente, a marcas próprias, senão você coloca uma pergunta novamente. Se for isso, a gente já tem uma série de marcas próprias que rodam dentro das nossas lojas. Levem para água, por exemplo, o Basic Plus para uma série de categorias diferentes. Então, a gente já tem isso hoje. Existe sim, tá? Uma estratégia que, à medida em que a gente evolui toda essa jornada de melhoria operacional das lojas, que o Fernando mencionou e que o Thiago também colocou, especialmente com essa estrutura mais otimizada agora, existe sim um planejamento de deixar marcas próprias cada vez mais forte dentro das nossas lojas e, eventualmente, lá na frente, até vinculando com algumas promoções dentro do cliente A, deixando algumas categorias ainda mais fortes funcionando ao redor de marca própria. Então, existe isso sim, mas hoje é importante lembrar que mesmo Americanas tendo as suas marcas próprias, são quase 30 marcas próprias que são comercializadas hoje em nossas lojas, a gente continua sendo e dependendo e usando muito marcas das indústrias, marcas líderes em seus segmentos, e vamos continuar com essa estratégia também. A nossa próxima pergunta é do Guilherme Armada, também investidor, que nos enviou duas perguntas. Em relação ao atual portfólio de lojas, ainda existe uma proporção elevada de lojas deficitárias? Quais outros critérios estão sendo utilizados para fechamento dessas lojas? Sobre a venda HNT, Americanas espera receber propostas superiores à primeira tentativa de venda, face o cenário mais desafiador macro e juros elevados? Guilherme, eu vou responder a primeira parte da pergunta. Existe sim, tá? Ainda uma base de loja deficitária, como existe em qualquer operação de varejo, mas ela foi significativamente reduzida desde o ano passado, nesses primeiros 6 meses, tá? Os critérios que a gente tem feito é colocar as lojas deficitárias no mesmo cluster, comparar com lojas que são similares e atuar em cada uma das alavancas, tá? Passando por negociação de aluguel, passando por quantidade de time em loja, passando por oportunidade de captura de margem. Então, a gente olha para essa loja e compara com a loja mais parecida com ela e atua exatamente nas alavancas deficitárias para tentar colocar ela num cluster de melhor rentabilidade. Essa estratégia a gente tem feito com bastante cuidado, revisado quase que semanalmente, e ela vem trazendo bastante melhoria nessa oxigenação de base. Guilherme, se eu puder, antes da Camille falar sobre o HNT, se eu puder reforçar o ponto que o Fernando colocou aqui, que eu acho que é fundamental. A gente tem hoje, né, um parque de lojas que é majoritariamente formado por lojas saudáveis. Tá? Isso nem sempre foi assim. Que mostra que esse catálogo de ações que foi desenvolvido pelo Fernando e pelo time, que está sendo colocado em prática, e praticamente desde o segundo semestre do ano passado, ele vem conseguindo recuperar, na maior parte das lojas, a eficiência e a capacidade de geração de resultado. Nós temos tido, e vamos continuar tendo aqui dentro, uma abordagem bastante pragmática de sentar, tentar entender o que a gente pode fazer internamente para melhorar as lojas, discutir com stakeholders que são importantes, por exemplo, como os locadores, o que a gente consegue fazer para também tornar essas lojas rentáveis e atrativas, e para aqueles casos onde a gente não conseguir fazer isso, como o Fernando colocou durante a apresentação dele, nós vamos fechar a loja. É tão simples assim. Temos um plano de abertura de lojas, que eu cheguei a mencionar nos últimos calls de resultado aqui,
que nesse momento está suspenso, principalmente em função de incerteza e condições macroeconômicas. Não tem a ver necessariamente com Americanas aqui, mas foi uma decisão tomada muito mais de fora para dentro. A gente achou que, dado o momento que a gente está vivendo, a incerteza ainda é muito alta no ambiente macroeconômico e que a gente pode postergar um pouquinho esse desenho de abertura de novas lojas. Em resumo, nós estamos cada vez mais num desenho aqui de um varejo normal, que vai abrir e fechar lojas normalmente, dependendo de cada ponto, dependendo da qualidade das vendas em cada uma das nossas lojas. Camille. Vamos lá, eu vou aproveitar e, se vocês permitirem, juntar a pergunta seguinte aqui, que também é sobre a HNT, como está o andamento da venda do Natural da Terra e como essa venda pode impactar Americanas. A primeira pergunta desapareceu aqui para mim. Vocês têm lá? Estou vendo ela aqui, já estou vendo ela aqui. Voltou, né? Só para ver as perguntas direitinho. Ah, tá, lembrei. Bom, vamos lá. Então, vou falar as duas. A gente ontem de noite soltou um comunicado ao mercado, informando que está, sim, em andamento, que a gente retomou, né, o processo de market sounding para venda do HNT, que não deveria ser uma surpresa para ninguém, porque é uma obrigação do plano de recuperação judicial que a gente conduza esse processo competitivo até no máximo fevereiro. Um processo de M&A é um processo longo, a companhia não quer deixar para cima da hora, então a companhia retomou, assim, o processo. Em relação à expectativa de proposta, a gente julga que a gente tem um ativo valioso, um ativo interessante, um ativo com uma marca importante no Rio de Janeiro, com presença em pontos estratégicos em São Paulo, uma operação que pode ser atrativa para diversos players, mas, por outro lado, a gente também entende, o que está aqui na pergunta, né, um cenário mais desafiador macro de juros elevados, que de fato o cenário macro afeta, a valuation do setor de alimentos ele depreciou nos últimos 2 anos, então a gente entende também esse desafio, tá? Então, acho que não temos uma expectativa que a gente está bem realista, a gente conhece a qualidade do ativo que a gente tem, mas a gente também entende o ambiente que nos cerca, mas achamos que temos ativos valiosos aqui para o mercado. Aí vocês perguntam se essa venda pode impactar Americanas. Não, quer dizer, pode impactar positivamente, uma vez que o plano diz que os recursos angariados com essa venda, eles são usados obrigatoriamente para bater dívida. Então, impacta positivamente na medida que todo recurso que for levantado com a venda desse ativo, ele reduz aquela dívida bruta de 1,9 bi que a gente mostrou na nossa apresentação. Mas, durante a negociação do plano de recuperação judicial, esse ativo foi um ativo cuja venda foi negociada com os investidores, justamente porque no nosso redesenho estratégico, nós elencamos o negócio da Americanas, o nosso negócio core, né, das lojas físicas, da complementariedade com o digital e com serviços para os clientes das lojas americanas, como o centro do nosso negócio, o negócio que a gente quer dar 100% da nossa atenção e recuperar, e não julgamos mais que o HNT fazia parte desse nosso core business, tá? Então, não tem grandes sinergias, então, de fato, a gente julga que estrategicamente a melhor saída para a companhia é monetizar esse ativo. Se houver uma proposta, se a gente receber uma proposta que reflita o valor que a gente enxerga, e usar esses recursos para reduzir ainda mais a nossa alavancagem. Recebemos a pergunta do investidor Ricardo Campos. Como está o trabalho de reaproximação de investidores institucionais para a empresa? Vou nessa, tá? Léo e Fernando. A gente vem sentindo gradativamente. Bom, resumindo, né? A gente teve um período em que a companhia ela foi abandonada, vamos dizer assim, pelo investidor institucional, que é aquele momento turbulento ali do pedido de recuperação judicial e de muita especulação, e acaba que o papel ele fica muito na mão de quem trade evento, vamos dizer assim. E a gente vem sentindo que, com a evolução consistente dos nossos resultados, a gente vem começando a despertar novamente o interesse, ou pelo menos a curiosidade dos investidores institucionais mais voltados para longo prazo.
A gente não vê ainda o investidor talvez disposto, né, a formar grandes posições, porque o histórico era curto, mas acho que a cada trimestre que passa, essa predisposição tende a aumentar na medida em que a gente segue apresentando melhoria, tá? Então, eu diria que é um trabalho ainda tímido, mas ele é crescente. E a gente espera que, com os resultados que a gente está apresentando aqui e que vai apresentar consistentemente, se Deus quiser, nos próximos trimestres, ele vai se intensificar. A nossa próxima pergunta é do Adriano Afonso. Perguntou sobre o projeto Galeria, como está o andamento? Quantas lojas já foram implementadas e qual a previsão para o final de 2025? Vai ser implementado na Americanas Express também? O projeto Galeria já foi implementado, sim. Nós temos em loja quase, talvez, 10% da nossa base já com 3 parceiros operando. Nós temos aqui um critério de decisão da parceria que a gente pode colocar, que agregue um serviço para a nossa loja. Então, nós temos tido bastante sucesso com atividade financeira, linha de crédito, também com conserto de celular, serviço de garantia de equipamento. Então, atividades que fazem sentido para o cliente que está em loja, tanto na nossa ilha de tecnologia que já existe, como em algum espaço físico da loja. Então, nós estamos, como eu falei, com 3 parceiros hoje operando, com um pipeline de mais 3 ou 4 parceiros que devem entrar até o final do ano, e com uma ideia de realmente deixar de ser um piloto e passar a ser uma plataforma de negócio já para o ano que vem. A nossa próxima pergunta é do investidor Leonardo Narciso. Foco em chocolates, balas e doces é uma estratégia que se paga a longo prazo? Pergunto isso pois gostaria de ver Americanas explorando outras categorias como eletroportáveis e eletrodomésticos, por exemplo. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Vamos lá, acho que aqui a gente tem que dividir essa pergunta em 3 partes. Primeiro, guloseimas e chocolates têm a ver com aquelas jornadas de alegria, de indulgência de classe média que eu mencionei um pouco mais cedo, então é algo que a gente enxerga como um destino da Americanas, portanto um atrator de fluxo, e continua forte aqui dentro e continua como categoria que a gente olha para o futuro, sim. Tá? Você menciona eletroportáteis. Essa categoria é uma categoria que tem sido cada vez mais reforçada aqui dentro. Posso dar exemplo aí das 3 últimas semanas, onde a gente teve promoções relevantes de ferro, temos promoções de cafeteira saindo nessa semana. Então, e só para dar números, na promoção, por exemplo, do ferro de passar, a gente vendeu em uma semana praticamente o equivalente à mesma quantidade que foi vendida no ano de 2024 inteiro. Então, isso mostra como o relacionamento com a indústria, com fabricantes, especialmente os fabricantes locais, tem sido reforçada, como a gente tem conseguido conjuntamente montar, né, propostas e ofertas interessantes para deixar nossa loja sempre atrativa, e como isso também se alinha a esse desenho de longo prazo. Assim como diversas outras categorias, higiene e beleza, personal care, toda a parte de limpeza que segue muito forte, que talvez seja a categoria que mais cresce na Americanas de 2024 para 2025. Então, de fato, deixando uma loja que tenha produtos capazes de satisfazer essas jornadas que a gente definiu e que a gente apresentou, inclusive, nas outros releases de resultado aqui. Com relação a eletrodomésticos, que é a terceira parte aqui da tua pergunta, aqui o desenho é um pouco diferente. Eletrodomésticos, tradicionalmente, Americanas não era vista como um vendedor forte de eletrodomésticos, especialmente linha branca e televisores de tela grande, principalmente. A gente não tinha e não tem ainda uma proposta de valor clara para essas categorias, portanto, o que a gente faz, como são produtos multicomparáveis, né, a gente vende esses produtos no nosso 3P, no nosso canal digital. Não existe a logística, é complexa, o risco, né, de avaria em loja também é grande, então essa é uma categoria que, pelo menos por enquanto, a gente não enxerga para o longo prazo. Fernando, esqueci algo aqui que vale reforçar?
Não, Léo, mas eu queria aproveitar o gancho, e eu acho que a palavra correta para essa categoria é que ela é uma grande fortaleza nossa. Em muitas subcategorias, nós somos líderes absolutos de mercado, o que nos deixa numa posição bastante interessante de trabalhar a categoria com a indústria, tá? E aí sim, falar de lançamento, falar de movimento de produtos novos, falar de exposição correta. Por que isso é tão importante para a gente? Nós passamos bem rápido pela questão de setorização, acho que foi no call passado. Nossas lojas estão sendo montadas com essa categoria no centro da loja, de maneira que o consumidor que conhece essa fortaleza agora passa a interagir com o exemplo que o Léo deu, né, de uma outra categoria como o eletroportátil, porque ele vai para o destino e vê o que a gente está fazendo com limpeza, ou com eletroportátil, ou com higiene e beleza, por exemplo, que eu acho que é um novo sortimento de Americanas. Então, mais do que essa categoria ajudar a gente a trabalhar no físico, eu acho que tem uma segunda fase, que o Thiago Abate comentou, começa agora, é o papel que a gente vai ter de cruzar categorias dentro do programa de fidelidade. Que agora que eu conheço o meu cliente, tenho mais proximidade com ele, um cliente nosso super bem servido, né, com chocolate, por exemplo, pode ser incentivado da maneira correta a interagir com tudo de novo que a gente tem trazido e tem colocado nas nossas lojas. Então, acho que vai ser o início de uma jornada passando por essa fortaleza que vai trazer bons resultados aí para frente. Recebemos a seguinte pergunta do investidor Leandro Soares. O comércio físico teve um crescimento expressivo no terceiro trimestre de 24, enquanto o e-commerce recuou quase 50%. Quais os principais planos para reverter essa queda no digital e como equilibrar os canais em 2025? Excelente pergunta, Leandro. Vamos lá, acho que vou tentar ser o mais pragmático na resposta aqui. Você está principalmente olhando para Americanas naquele desenho de marketplace grande, com vários sellers que a gente tinha no passado. Esse desenho da Americanas grande no digital, no marketplace, com vários sellers, concorrendo com os outros principais players que estão nesse segmento aqui no Brasil, ele foi abandonado e comunicado pela companhia aí nos últimos calls de resultado de maneira bastante clara. A gente mudou a vocação do nosso digital. Thiago Abate mostrou um pouquinho da evolução disso no gráfico ali, que mostra a estrutura toda centrada hoje no cliente de maneira quase que agnóstica do ponto de vista do canal. Então, a gente mudou esse desenho, essa construção do nosso digital para ser um digital que trabalhe em cima das fortalezas da Americanas percebidas pelos nossos clientes. Quais são essas fortalezas? Capilaridade de lojas, a variedade do nosso sortimento e, portanto, um digital seja capaz de usar a loja física como base para o seu atendimento. Estamos falando logo de Ship from Store e estamos falando principalmente do Pegue na Loja hoje. Tá? Essa é a vocação do digital da Americanas. O outro digital, aquele que a gente tinha no passado, de marketplace grande, com centenas de milhares de sellers aqui dentro, ele gerou prejuízo brutal para essa companhia. Ele, em geral, se ancorava numa proposta de valor de venda de produtos muito comparáveis, de margem relativamente baixa, vendidos em várias vezes sem juros, com frete grátis e com cashback. Isso não é proposta de valor. Isso é basicamente você pagar para o cliente comprar de você. Então, a gente redesenhou isso, vem colocando esse digital nesse novo patamar. Obviamente que, do ponto de vista de GMV, de vendas, ele é um digital muito menor do que aquele que existia no passado. Por outro lado, considerando o resultado, capacidade de trazer valor para Americanas e, portanto, valor para o seu acionista, o digital que a gente está montando hoje é infinitamente mais rentável do que aquele digital que a gente tinha no passado. Espero que eu tenha te respondido, se não, fica à vontade para complementar a pergunta, mas acho que era isso do lado de cá. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Vamos lá. Acho que como deu para ver, principalmente nas perguntas, mas também nas apresentações aqui da Camille, minha, do Fernando e do Thiago, a gente continua aqui numa trajetória de crescimento, mas de crescimento sustentado, né? De crescimento contínuo. E a gente quer manter esse ritmo atuando nas melhorias daquilo que é estruturante para o negócio.
Por exemplo, como agilidade e qualidade na operação de vendas, o uso de tecnologias como inteligência artificial, tem muita coisa sendo colocada em vigor aqui na companhia, e principalmente a eficiência na geração do nosso caixa e no gerenciamento do caixa também, sem desprezar qualquer possibilidade de expansão de sortimento e dos serviços que a gente tem hoje dentro das lojas. O projeto Galeria, como o Fernando citou, é um bom exemplo disso. Ou seja, a gente está cada vez mais distante daquela fase de reestruturação da Americanas e cada vez mais focados em projetos estruturantes para a criação de valor de um varejo pujante como é a Americanas. Paralelo a tudo isso, a companhia continua identificando oportunidades que estão além do nosso negócio principal, do nosso core business, e reconhecendo, como eu mencionei aqui em algumas perguntas, que a capilaridade é o nosso grande diferencial para qualquer movimento transformacional que a gente venha a fazer aqui com foco em rentabilidade e no crescimento sustentável. Resgatando um pouquinho do que a gente falou no último TRI, né, a foto do resultado apresentado agora, ela faz parte de um filme que narra de uma forma responsável, cautelosa. Camila e eu temos sido muito cuidadosos aqui nas comparações com trimestres anteriores, no desenho de estratégias, e tentado ser menos cautelosos, mais rápidos na implantação dessas estratégias a partir do momento que elas têm sido definidas, mas para fazer isso de uma maneira que respeite a trajetória da Americanas, que completa agora, no mês de setembro, 96 anos de história no varejo brasileiro. A gente segue com o nosso propósito de resolver a vida das pessoas, ampliando, né, acesso a produtos e serviços, fazendo negócios com parceiros de longa data e também com parceiros recém-chegados, né, no nosso ecossistema, e que enxergam valor exatamente nessa capilaridade que a Americanas tem para oferecer para seus negócios. A gente continua gerando impacto positivo com milhares de empregos, especialmente, né, em lojas e nos CDs, com a característica de ser um primeiro empregador de qualidade, que forma gente de qualidade para a vida profissional, e também uma empresa que desenvolve o seu time de associados de maneira constante. Essa é uma preocupação grande aqui do Fernando, da Camille, do Thiago, de todo o time, de continuamente estar trabalhando na evolução do nosso time de profissionais e associados dentro da Americanas. E é exatamente esse time que é o grande responsável por essa transformação que a gente está conduzindo aqui, e é a eles que todos nós aqui deixamos o nosso agradecimento. Acho que com mensagem final era isso. Obrigado a todos. A audioconferência da Americanas SA para a divulgação de resultados do primeiro semestre de 2025 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.